E aí pessoal, tudo bem? Então vamos começar com mais uma aula do Matemática na Quarentena. Eu sou o professor Wesley Martins e estou aqui com vocês. Essa aula é um oferecimento da Escola Professor Eliseu Pereira de Mello e da Escola Estadual Manuel de Matos. Então vamos lá. Antes de iniciar a aula, bora aqui observar essa frase. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Galileu Galilei. Então veja, a matemática é algo essencial para as nossas vidas. Mesmo sem entender o porquê dela existir, devemos compreender e entender, certo? A função dela, algo muito importante. Então vamos lá, terceiro ano, se prepara aí. Eu gostaria de falar nessa aula sobre o conteúdo de plano cartesiano. Ô professor, plano cartesiano é a coisa mais fácil do mundo. É mesmo na chupeta, isso é. A gente começa a aprender lá da base, quinta série, sexta série. Às vezes o professor lá, quando está mostrando uma equação, que mostra a equação com duas incógnitas, sistema de equações, ele pode trabalhar o plano cartesiano, certo? Ele dá uma noção de ponto, de reta, de plano. Então ele trabalha isso. Mas quando a gente chega no ensino médio, ele tem um aprofundamento maior, porque a gente trabalha a distância entre pontos, a equação da reta, a equação da circunferência, as cônicas. Então a gente pode utilizar esse conteúdo de uma forma mais prática. E apesar de ser fácil, você acaba, certo, se complicando. Você não sabe determinar a coordenada x de um ponto, a coordenada y do ponto, acaba misturando, não coloca na ordem. Então tudo isso faz com que você cometa um erro na forma de representar um ponto em plano cartesiano. Bora lá. Voltando ao assunto, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que duas retas que são perpendiculares, uma reta x, essa reta sempre vai estar na horizontal, e uma reta y, uma reta na vertical, que se interceptam em um determinado ponto. Essas retas, elas são perpendiculares, formam entre si um ângulo de 90 graus. E esse ponto de interceptação é chamado de origem. Certo? 0 de x, 0 de y. Então, depois que eu tenho essa noção, eu posso partir para o seguinte. Quando acontece isso, é formado o quê? 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes eles vão delimitar esse plano. Observa aqui. A origem, ela vai dividir esses eixos. Por exemplo, quando eu pego aqui o eixo de x, aqui é a origem, é o ponto zero, é onde se inicia. À direita, valores positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. À esquerda, valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Observando o eixo de y. Acima, valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo, valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, eu posso determinar que x é chamado de eixo das abscissas. Está aqui bonitinho, ó. Eixo das abscissas. E o y, ele vai receber o nome de eixo das ordenadas. Esse ponto aqui, que é o encontro dessas duas retas, é a origem. Então, bora agora. Se eu determinar um ponto qualquer P, então, em um dos 4 quadrantes, eu coloquei lá um ponto P. E desse ponto P, eu traçar retas paralelas. O professor, então nada é reta paralela. Reta paralela são retas que possuem a mesma inclinação. São duas retas que nunca se cruzam. Em nenhum momento. Se você aumentar essa reta, elas nunca vão se tocar. Então observa aqui. Do eixo X, se eu traçar P2. Do eixo Y, se eu traçar P1. Lógico, passando por P aqui, ó. Passando por P, eu vou observar o seguinte. Que a abscissa do ponto P é a medida algébrica de OP1. Professor, a medida algébrica é o valor. Então, vê, de O até P1, se eu pegar uma régua, eu consigo determinar qual é a distância entre esses dois pontos. Então, eu consigo determinar qual é o valor daqui até aqui. Então, é a medida algébrica. A mesma coisa se eu for trabalhar em P, o valor de O até P2. Então, consigo determinar essa medida algébrica.
Determinando isso, eu consigo determinar quem é o ponto P. Então, as coordenadas de P nada mais são que os números reais. YP e XP. Ó, o YP é justamente aqui. O YP é aqui, ó. Essa medida algébrica, o XP é aqui. Então, como é que eu posso utilizar isso? Eu posso vir aqui, ó, nesse exemplo. Trabalhar agora. Exemplo 1. Eu quero que vocês determinem quais são as coordenadas dos pontos indicados. Então, vai aparecer aqui a figurinha, ó, meu plano cartesiano. Então, eixo de X, eixo de Y. Agora eu vou determinar quem é a medida do ponto A. Eu vou observar aqui, ó, A. Para primeiro determinar o valor de A, eu tenho que ter um par ordenado. O par ordenado é o quê? Par 2, ordenado porque segue uma ordem. O par ordenado, ele determina o ponto. Então, é uma coordenada de X e uma coordenada de Y no ponto. Então, eu vou observar aqui, ó. Quem é o valor de X desse ponto A? 2. Quem é o valor de Y desse ponto A? 5. Então, qual seria o ponto A? 2 de X, 5 de Y. Então, ponto A, 2,5. Está aparecendo aqui, ó. Ponto A, 2,5. E para determinar o B, eu vou olhar o B aqui. Professor, esse B ele não toca em Y. Ele só toca em X. Então quer dizer que o valor de Y é quanto? 0. E quem é o valor de X? O 5. Então eu tenho aqui que o ponto B é 5,0. Agora para o ponto C. Ponto C. Eu vou observar no ponto C quem é o valor de X? Menos 4. E quem é o valor de Y? 3. Então o ponto C é menos 4,3. Menos 4 de X, 3 de Y. Já o ponto D. Olha o ponto D aqui, ó. O ponto D é menos 1 de X e menos 6 de Y. Então, o ponto C, menos 1, menos 6. Já o ponto E, 3 de X menos 4 de Y. O ponto E, menos 3,4. Aliás, 3,4. 3, menos 4. E o ponto acabou, né? Bora para o exemplo 2. Me empolguei aqui. O exemplo 2 é a mesma coisa do exemplo 1. Eu quero que vocês determinem. Não, é fácil, mas a gente se complica. Eu mesmo compliquei aqui, ó. É tanto número que a gente se enrola um pouquinho. Então, o exemplo 2. Olha, é maior, certo? Vai até a letra H. Então, bora lá. Bora determinar o ponto A. Então, bora lá. A, 3 de X, 2 de Y. Ponto A, 3,2. Aparecendo ali. Ponto B. Vou localizar o ponto B. Então, eu vejo que é menos 1 de X, 4 de Y. Menos 1,4. C. Deixa eu localizar o C. C está aqui. Menos 2 de X, menos 3 de Y. Então, ponto C, menos 2, menos 3. A minha assistente ali se adiantou e já botou a resposta do ponto D. Não, isso é coisa séria. Então, o ponto D está aqui, a resposta já está ali, é muito sério. Então, veja, 2 de X menos 1 de Y. Já está nervosa, pessoal. Primeira vez dela aqui. Bora para o ponto E. Ponto E, 2 de X, 3 de Y. Então, menos 2,3. Ponto F. Né? Então, o F. Menos 4 de X, 1 de Y. Ponto G. Cadê o G? 4 de X, menos 1 de Y. Então, ó, tem bastante cuidado nisso. Às vezes eu posso confundir. Troco o X pelo Y. Então veja, ó, se eu mudar valores aqui, olha o que acontece. Olha o que acontece aqui se eu estiver trabalhando com pontos diferentes. Ó, eu troco completamente. Vê, aqui é menos 4,1. Certo? Menos 4 de X, 1 de Y. Ponto F. Se eu estiver trabalhando com ponto G, 4, menos 1, 4 de X menos 1 de Y. Ó, distância, os dois estão. Tem muito cuidado nisso.
Por último, o ponto H. Então, H, eu observo que ele está aqui. Então, H menos 3, certo? E o do X, e o do Y menos 2. Então, só para terminar, a gente tem mais um exemplo, coisa bem rápida. Então, esse tipo de exemplo é comum aparecer em provas de diagnóstico, não? SAEP, SAEB, Areal, provas desse tipo. Então, veja, eu quero aqui que você, observando o retângulo ABCD, determine quais são os vértices. Então, se ele está aqui, ó, num plano cartesiano, ele é formado por pontos. Então, cada vértice desse é um ponto. A, B, C, D, E. A, B, C, D. Eita, já aumentei um. Observe o seguinte, nesse tipo de questão, você não precisa estar resolvendo, determinando todos os vértices. Você acha um e vai eliminando as alternativas. Isso você também pode fazer em questões de Enem, em questões vestibulares. Então, observe o seguinte, eu vou olhar primeiro aqui o ponto A, porque começa pelo retângulo ABCD. Então, o ponto A aqui. A, eu vou observar, quem é o valor de X de A? 1. Quem é o valor de Y de A? Então, quer dizer que A é 1,3. Então, eu vou observar 1 de A é 1,3. É aqui. Então, letra A, ok. Letra B, não. Descarto. Letra C, sim. Letra D, descarto. Letra E, descarto. Ó. Só eu olhando quem é o vértice A, eu já descartei a letra B, D e a letra E. Agora eu vou olhar o vértice B. O B, 4 de X, 3 de Y. 4,3. Então eu vou olhar aqui. Eu só tenho o A e o C agora. Então o A é 4,3. O C 4,1. Então não é. Então a minha resposta seria a letra A. Só verificando. Quem seria o C? 4 de X, 1 de Y. Quem seria o D? 1 de Y, 1 de X. Então, pessoal, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.